Glória a Deus. Eu quero dividir uma palavra com vocês que está no segundo livro de Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler dois textos. É uma mensagem conhecida, eu já preguei essa mensagem algumas vezes, mas tendo alguns outros enfoques. Eu quero, durante essa viagem, eu fui ministrado um pouco sobre esse texto também aqui. Eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 4, verso 4, e depois nós vamos para o capítulo 9. Só um aviso para todos os voluntários e líderes de ministério que nós teremos a nossa reunião na quarta-feira que vem, vai ser amanhã, a quarta-feira da semana que vem. As nossas reuniões serão mudadas vai ser mudada para quarta-feira. Normalmente é a primeira quarta. Como tem algum tempo que a gente não faz, nós vamos fazer na quarta-feira da semana que vem. Eu quero ter um tempo com vocês, tem algo para dividir com vocês, então quero que vocês já coloquem na agenda de vocês. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Você achou aí, 2 Samuel capítulo 4, verso 4, vai dizer o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. E sua ama o apanhou e fugiu. Mas, na pressa, ela o deixou cair. E ele ficou aleijado, e o seu nome era Mefibosete. Agora no capítulo 9, diz o seguinte: certa ocasião Davi perguntou se restava ainda alguém da família de Saul a quem ele pudesse mostrar de lealdade por causa da amizade com Jonatas. Davi faz uma pergunta: restou alguém ainda vivo da casa de Saul, para que eu possa usar com ele de misericórdia? Veja bem, só para você entender o porquê que Davi faz essa pergunta. Você sabe que Davi, ele foi ungido rei ainda na sua adolescência, mas até ele assumir o trono se passaram alguns anos. Ele foi ungido aproximadamente com 17 anos, ele vai assumir o trono já com uns 30 anos. Então, ele foi muito perseguido por Saul. Saul tinha um filho chamado Jonatas, que se tornou o melhor amigo de Davi. E eles fizeram um trato, um acordo, que a situação foi ficando insustentável, de maneira que Davi não podia mais estar perto. Saul decidiu matar Davi de qualquer maneira. Só que Jonatas, ele sabia que havia um chamado sobre a vida de Davi, e Jonatas, de certa maneira, protegia Davi e confrontava o pai também por conta. Por que você quer matar Davi? Né? Saul foi tomado por um ciúme, por uma inveja, e terrível coisa quando alguém ela foi escolhida por Deus, mas a partir do momento que ela decide viver uma vida errante, da mesma maneira que Deus escolheu, queridos, Deus pode se retirar da vida daquela pessoa. Saul foi rejeitado por Deus. Tanto é que ele chega uma vez e ele fala para o profeta: para de orar por Saul, porque eu já o rejeitei no meu coração. E eu já estou separando alguém, segundo o meu coração, que vai reinar sobre esse povo. E é aí que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi foi encontrado no pasto, ele foi ungido e passou por todo um processo, porque você sabe que entre o cumprimento da promessa, entre a promessa feita e o cumprimento tem um caminho, tem a perseguição, tem a preparação, tem uma série de coisas que você já está cansado de ouvir. E a questão é que Deus cumpriu a promessa na vida de Davi. Davi assumiu o trono, Davi começa a governar e Davi começa a colocar ordem em tudo, quando ele lembra de um pacto que ele havia feito com Jonatas, de quem sobrevivesse àquela situação, um cuidaria da família do outro, porque era costume da época, quando um rei assumia, ele acabava com a descendência do rei anterior, para que não houvesse risco de rebelião, e alguém querer tentar usurpar o trono, pegar o trono novamente. Só que com Davi, a situação foi diferente, porque ele havia feito uma aliança, e uma aliança, ela vai além da morte.
Davi podia falar, Jonatas não está mais vivo, a minha aliança com ele não tem. Não, mas uma aliança, ela não está presa, ela vai além. A pessoa morre, mas a palavra continua valendo, a aliança continua estabelecida. Davi lembrou, fiz uma aliança, fiz uma promessa para Jonatas. Então ele faz uma pergunta: ficou alguém vivo ainda da casa de Saul, para que eu possa mostrar de misericórdia? Aí diz que, olha, tem muito tempo que isso aconteceu, porque não foi logo de imediato. Davi não assumiu o trono hoje e perguntou no dia seguinte. Passaram alguns anos, até que Davi lembrasse disso, da aliança que ele havia feito, e ele procura saber, e aí tinha um servo que era da época de Saul, e o nome desse cara era Ziba, e Ziba quando vem, Davi pergunta para ele, ficou alguém vivo da casa de Saul ainda? Tem alguém vivo da família de Saul? E Ziba responde para Davi, tem alguém, mas é aleijado. Por que ele responde? Ele bota, Davi não perguntou a condição da pessoa, ele só perguntou, tem alguém vivo? Mas Ziba acrescenta, está vivo, está vivo, mas é aleijado, porque pessoas com defeito não eram permitidas ter acesso à presença do rei. E era interessante para Ziba que Mefibosete não fosse descoberto. Por quê? Porque Ziba tomou posse, estava usufruindo de toda a herança, de tudo aquilo que tinha pertencido a Saul e a Jonatas. Ziba estava desfrutando daquilo. Então, se alguém de Saul, se Mefibosete fosse descoberto, eu vou perder a minha mamata, eu estou aqui no bem bom, eu estou curtindo tudo, e se alguém descobre, então ele já fala logo, olha só, está vivo, mas é aleijado. Mas Davi não queria saber, não se importava qual era o defeito dele, só perguntou, está vivo? E manda buscar Mefibosete. Mefibosete estava num lugar chamado Lodebar, que significa um lugar sem pasto, um lugar sem comida, um lugar sem beleza, um lugar sem graça, um lugar sem vida, é um lugar cinza, é um lugar que nada florescia, era um lugar de aparência feia, e lá está Mefibosete na casa de Maquir, ele teve apoio, alguém deu uma guarida para ele, e ele está naquele ambiente, que era um ambiente terrível, alguém que conhecia o palácio, de repente estava num lugar terrível, num lugar sem graça, num lugar sem vida, num lugar sem perspectiva, num lugar sem esperança, alguém talvez só contando dia, esperando a morte chegar, e de repente está acontecendo uma conversa com o nome dele no palácio, e ele não tem a menor noção, e ele está em Lodebar, mas estão falando dele no palácio, ele está no Lodebar da tristeza, mas estão falando dele no palácio, ele está no Lodebar da angústia, da depressão, da dívida, mas estão falando dele no palácio. Eu não sei aonde você está agora, mas eu quero que você saiba que estão falando de você no palácio, e há uma conversa acontecendo, e o teu nome está no meio dessa conversa, e você nem tem noção de que você está à beira de viver uma mudança na sua vida. Mefibosete estava em Lodebar, mas de repente tem uma conversa, o nome dele é trazido à presença do rei. Agora é interessante que Mefibosete ele não era aleijado, porque ele nasceu aleijado, como nós lemos no capítulo 4, do verso 4, quando a notícia chega da morte de seu pai, a sua ama, a sua babá, no desespero de ter que fugir, ela pega Mefibosete, sai correndo e deixa Mefibosete cair. Então ele cai, e provavelmente ele quebrou a coluna, porque para ter ficado aleijado de ambos os pés, ele cai, ele sofre um trauma, porque ele confiou em alguém, porque alguém o pegou, alguém o moveu, e de repente essa pessoa que ele confiava, essa pessoa que ele amava, o deixa cair. Queridos, às vezes o sofrimento vem de quem está perto. De quem está perto, cuidado. Às vezes nós temos que ter cuidado com aqueles que vão nos carregar, cuidado com quem você confia a sua vida, cuidado com quem você confia os seus segredos, cuidado às vezes em quem você está dividindo coisas que não deve dividir, sabe? Ele
ele confiava nela, e ela pega ele, sai correndo e o deixa cair, e aí ele sofre um trauma. Tem pessoas que estão assim, vivendo debaixo de traumas, porque confiaram em uma pessoa, confiaram num relacionamento, confiaram numa promessa, e de repente tudo veio por água abaixo, porque te deixaram cair, você sofreu um trauma. Trauma é isso, é quando é uma pancada inesperada, é algo que é uma deformação que chega e você não estava preparado para aquilo. Numa hora estava bem, de repente, 30 segundos depois, está tudo danificado, modificado, porque houve um trauma. Só que Davi se lembrou de Mefibosete, Davi se lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Meu Deus, e aí ele pergunta, ouve a resposta, e ele manda buscar. Porém, quando Mefibosete é trazido à presença do rei, primeiro que ele já veio nesse trajeto achando que provavelmente ele seria morto. Eu fui descoberto, então eu vou ser morto. Às vezes, querido, você precisa mudar sua maneira de pensar a respeito de você. Mefibosete, quando chega na presença do rei, e o rei pergunta para ele, você é Mefibosete? Aí ele falou, sim, sou eu, teu servo. E ele fala, e ele se olha, a Bíblia vai dizer, eu sou um cão morto. Quem é o teu servo? Aqui o texto vai dizer, quando Mefibosete comparece diante de Davi no verso 6 do capítulo 9, ele prostrou-se em terra. Davi pergunta se ele era Mefibosete, e Davi fala para ele, não tenha medo, pois eu vou tratar você com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai, e vou devolver a você todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Veja bem, Mefibosete está diante de uma promessa, está diante de um milagre, está nas portas de uma restituição e de uma restauração. Querido, deixa eu falar uma coisa, cuidado com as suas confissões diante da sua promessa. Você está diante de Deus, ou está dizendo, eu vou te restaurar, eu vou te devolver, eu vou te curar, eu vou te erguer, eu vou te levantar. Aí você fala, mas eu sou um cão morto, mas eu sou um cão morto, mas eu sou um cão morto. Querido, como é que você trata cão morto? Você passa de longe, você chuta, você não quer ficar perto, você precisa mudar a sua perspectiva a seu respeito, você precisa se enxergar pelos óculos de Deus, pela ótica do céu. Você não é cão morto, você pode estar ter vivido um trauma, as coisas podem ter fugido do teu controle, mas Deus está entrando hoje num lugar onde você estava abandonado, você se abandonou, e Ele está te trazendo de volta para um lugar que era teu. Então para de ficar se vendo como um fracassado, como um cão morto, como um derrotado, como alguém que não deu certo, como alguém que só não, começa a se enxergar, eu ainda posso dar certo, eu vou dar certo, eu vou começar a me enxergar e a me tratar como Deus me trata. Não espere misericórdia dos íbas. Deixa eu te falar, Ziba sempre existiu, sempre vão existir pessoas com espírito de Ziba, que é para dizer, fulano é assim, mas tem um problema assim, assim, assado. Ele até faz bem, mas ele teve isso e assim. Ele toca bem, mas ele prega bem, mas tem sempre alguém. O diabo é isso, o diabo é especialista em querer botar um mais na tua vida. Sabe, ele quer que você, que esses mais, que as coisas que aconteceram, que não eram para ter acontecidas, mas coisas da vida e aconteceram, e tem um ditado que fala, não tem como você chorar o leite derramado. Mas Ziba é especialista de querer apontar os erros e as deformidades na vida dos Mefibosetes. Mas o rei não está preocupado com defeito. O rei está preocupado com a vida, porque ele fala, eu posso restaurar, eu posso curar,
eu não quero saber, há lugar na minha presença para ele, do jeito que ele está. Ziba não queria que Mefibosete fosse descoberto. Meu Deus. Até que aquele dia era o dia de Mefibosete. Você nunca sabe quando é o seu dia. Porque a qualquer momento teu nome pode ser chamado. José não sabia quando que ele seria colocado no governo. Mas ele estava na prisão todo dia, se comportando como se fosse aquele dia. E você precisa estar preparado, porque a qualquer momento o teu nome pode ser chamado. Porque a qualquer momento uma mensagem chega no teu telefone. A qualquer momento alguém lembra do teu nome. A qualquer momento o teu nome, o teu número de telefone vai aparecer para alguém. Alguém vai falar, opa, e uma porta vai se abrir para você. E coisas que foram arrancadas de você serão devolvidas a você. Sabe por quê? Deus não se esquece. Ele faz tudo belo no tempo dele. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus faz tudo certo acontecer no tempo dele. Eu quero que você entenda que Deus vai mover os teus círculos. Deus vai mexer nos teus relacionamentos. Deus vai mexer em áreas da tua vida. Mas aí você, a primeiro instante, você vai achar estranho, vai achar insegurança. Mas Deus está mudando o teu nível. Deus está te tirando de lugares baixos para te levar para lugares altos. Meu Deus, relacionamentos, Deus está começando a mexer em relacionamentos disfuncionais para relacionamentos funcionais e curados e restaurados. Deus é um Deus que faz. Deus está mudando o seu círculo. Deus está te tirando de um lugar de maldade e te levando para um lugar de bondade. Deus está te tirando de um lugar de esquecimento e te restituindo à presença. Deus está te levando para um lugar de esperança. Deus está te levando para um lugar de restauração. Deus está te levando para um lugar de restituição. E quando eu falo de restituição, não está somente ligado a dinheiro, mas você está sendo restituído a um lugar de honra, a um lugar que você nunca tinha que ter saído, que é a presença do Rei. Disso tudo aqui, sabe o que eu acho mais interessante, mais forte, que está aqui no final do verso 7 do capítulo 9, e no final do verso 13 do capítulo 9, que é o seguinte: e você comerá sempre. E você comerá sempre na minha mesa. Isso é o capítulo, versículo 7. Aí no versículo 13, termina assim: pois passou a comer sempre. Passou, e você comerá sempre na mesa do rei. E você comerá sempre na mesa do rei. Eu quero falar um pouco sobre coisas que acontecem na mesa. Na mesa é onde as suas questões são colocadas. Na mesa, oh meu Deus, na mesa é onde destinos são traçados. Na mesa, declarações são feitas. Na mesa, desabafos são feitos. Na mesa, lágrimas são derramadas. Na mesa, destinos, projetos, sonhos. Você senta na mesa e você conversa com a pessoa que está do seu lado, na sua frente, na sua direita, na sua esquerda. Normalmente na mesa, você não fica olhando para o pé de ninguém. Para de ficar olhando para debaixo da mesa. Para de ficar olhando
apenas para o que está errado, para o que está deformado. Sabe por quê? Deus está te chamando para uma conversa olho a olho. Olha nos meus olhos, olha nos meus olhos. Há muito tempo você não olha nos meus olhos. Sabe por quê? Na mesa do rei, os nossos defeitos desaparecem. Sabe por quê? Na mesa do rei há um manto real. Então quando eu sento nessa mesa, eu estou coberto por esse manto. E esse manto hoje representa o sangue de Jesus, que me cobriu, que me lavou, que me tornou justificado para estar na presença dele. Senta na mesa e olha nos meus olhos. Você comerá sempre a minha mesa. Esse lugar não pode ser arrancado de você. Esse lugar não pode ser tirado de você. A mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de confissão. O mais importante para Mefibosete não era a terra, não era o ouro, não era o gado, não era. Era o olho no olho. Você lembra de quando Pedro e João iam para o templo? Atos capítulo 3. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Quem lembra dessa música? Bem junto à porta estavam aleijados, pedindo esmola de qualquer valor. Pedro e João estavam indo para o templo orar, porque eles oravam. Posso ouvir um amém aqui? Tem crente que só ora no culto. Amém. Linda. E aí, tinha um aleijado. E o cara dá um dinheirinho. Pedro para e fala para ele: olha para mim. Normalmente você não olha para quem está embaixo. As pessoas passavam para ir para orar, mas não olhavam no olho daquele homem. Elas iam para o templo orar, fazer suas preces, seus pedidos, fazer os seus rituais, mas não olhavam para aquele homem. Pedro para e fala para ele: ei, olha para mim. Ele estava restaurando a dignidade daquele homem, o olho no olho. Aquele homem deve ter pensado, porque normalmente é assim. Lá na Austrália eu vi esses dias, eu estava no quarto do hotel, eu vi um homem pedindo esmola, ele com a cara no chão e a mão assim, porque é uma situação de humilhação para muitos, e a pessoa não tem coragem de olhar no olho. Então eu imagino que quando Pedro chega e fala: olha para mim, a mesma sensação de Mefibosete, que chega na presença do rei, e eu tenho certeza de cabeça baixa, porque é assim que se apresenta diante de um rei, e Davi chega para ele e fala: não tenha medo. Eu tenho para mim que Davi, do jeito que era, ousado de ser, ele se abaixou na direção de Mefibosete para olhar para ele e disse: não tenha medo. Assim como Pedro chega para aquele homem, aquele aleijado, e fala: ei, olha para mim. Esse olha para mim tem tanto significado, que há quanto tempo é muito ruim ser ignorado. Quantas pessoas passavam e jogavam suas moedas, mas Pedro não tinha moeda, mas ele chega e fala: olha para mim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. A Bíblia fala que de um salto o homem ficou de pé, seus pés foram firmes. Coisa linda. Na mesa é um lugar de testemunho da sua restauração. As pessoas podem olhar para você e falar: como é que o fulano está na mesa? O rei me chamou, mas ele é cheio de defeito. Eu sei, mas o rei me chamou. Até porque o rei usa pessoas marcadas.
Na mesa, normalmente quando você vai numa mesa, você consegue ver o que vem da cozinha. Está num restaurante, você às vezes vê os garçons passando e você fica olhando, nossa, que prato interessante. Quem já fez isso? Pelo amor de Deus. Todo mundo. Nossa, aí chama o garçom, o que é aquilo que aquela pessoa pediu? Você que tu não faz isso? Né? O que é aquilo? Ainda mais quando às vezes o cardápio em outro idioma você não consegue, aí você chama. O que você vê, você pode pedir. Oh, meu Deus. Deus vai começar a te mostrar coisas e falar, eu quero. É meu. É meu. É meu. Mas o mais importante é a mesa. É estar assentado com Ele. A maior restituição que um homem pode ter não é de bens, não é de títulos, mas é a restituição da presença. Eu quero orar com você. Fique em pé no seu lugar.